Vamos falar sobre a inteligência artificial e o mercado de trabalho, né? Será até quanto a inteligência artificial vai mesmo interferir no mercado de trabalho, né, em relação aos empregos? Será que vão mesmo sumir muitos empregos? Vai realmente aparecer novos empregos? Algumas profissões que estão hoje vão se tornar mais fortes, e dessas profissões que vão sumir, será que a sua está correndo algum risco? Será que a inteligência artificial vai mesmo roubar o seu emprego, né? E se a sua profissão, se a sua atividade que você faz está nesse risco, será que há algo que você pode fazer para amenizar o risco em relação a você? Então, é tudo isso que a gente vai ver. Eu trouxe diversas pesquisas, ok? Pesquisas do Fórum Econômico Mundial, pesquisas da Organização Internacional do Trabalho, da McKinsey, que é uma empresa que faz pesquisas apenas na área da tecnologia e economia. Então, são diversas pesquisas interessantes que a gente vai vendo ao longo da live e que vai falar quais profissões, né, estão mais em risco e quais devem ficar mais fortes, ok? Mas primeiro, vamos pensar o seguinte, né? Vamos olhar para a história. Em relação à tecnologia, o que que acontece? Será que quando a tecnologia ela sofre uma onda um pouco maior em determinado momento da história, isso pode causar mesmo um empobrecimento da população, uma maior desigualdade social? O que que será que acontece? Vamos ver o que que aconteceu um pouquinho em relação a isso? Então, a gente vê ali, ó, na primeira revolução industrial, quando a gente começou a ter aquele êxodo rural muito grande, né? Porque a população naquela época ela era mais rural, né? Então a gente percebeu uma mecanização nas indústrias muito rápido, certo? E a mecanização na indústria têxtil foi a mais notada, tá bom? E o que que será que aconteceu com aqueles artesãos que estavam acostumados a ficar ali na sua casa, na sua fazenda, né, onde eles tinham um maquinário simples e produziam uma quantidade X de peças a determinado tempo, né? Aconteceu que as indústrias elas conseguiram a produzir muito mais peças de tecido e num preço menor, porque ela tinha uma oferta maior, então ela conseguia oferecer num preço menor. Então, eles não conseguiram concorrer com as indústrias. Então, o que que aconteceu? Eles pensaram, poxa, né? Então a vida está lá na grande cidade, está nessas indústrias. Então, eu vou para essa cidade tentar arrumar um emprego lá. Então, eles vinham aqui e tentavam, né, primeiramente, arrumar um emprego na indústria têxtil, que era onde eles estavam mais familiarizados. Acontecia que, muitas vezes, essas empresas já estavam com seus empregos tomados, não tinha mais vagas, e acontecia também que, às vezes, eles entravam lá, mas não conseguia se adaptar com aquele maquinário, tá? O maquinário novo que era novo para ele, era diferente daquele maquinário que ele já estava acostumado a usar, muito mais simples ali dentro da sua casa, ok? Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nessas palavrinhas amarelas que eu fui pondo aqui, porque são essas palavrinhas amarelas aqui que fazem também, que farão, né? Sempre quando a tecnologia ela chega, é que faz a pessoa começar a ficar para trás, ok? Se não houver, primeira coisa, uma adaptação, tá? Da pessoa em relação à nova tecnologia. Então, vamos lá. Aconteceu também a mecanização lá na agricultura. Então, foram acrescentando maquinários, né, para colheita, para aguar, para tudo, e isso diminuiu a quantidade de trabalhadores necessários. Então, foi muita demissão. E acontecia
que esses trabalhadores, é claro que eles pensaram a mesma coisa, poxa vida, a vida não está mais aqui na fazenda, nós vamos ter que ir para as cidades, certo? Só que acontecia que quando eles chegavam nas cidades, nem sempre eles tinham a qualificação necessária. Naquela época, as pessoas não tinham tanto estudo assim, não eram pessoas que faziam faculdade igual hoje faz, a quantidade de pessoas que hoje se formam no ensino superior, por exemplo. Então, você tinha ali muitas pessoas sem qualificação. Às vezes a pessoa tinha até a quarta série, às vezes a pessoa não sabia nem ler e escrever. Então, elas chegavam aqui na cidade para arrumar um emprego, e muitos dos empregos que tinham, elas não conseguiam, né? Por causa disso, porque elas não tinham a qualificação necessária. E outra coisa, gente, a gente tem que pensar que esse pessoal que vivia no campo, eles tinham a plantação deles. Eles tinham ali a criação de animais, eles tinham ali o seu pé de laranja, seu pé de manga, sua couve, entende? Quando eles vêm para a cidade, eles têm um gasto a mais. Eles precisam comprar isso no mercado, né? Então, aquele salário que eles ganhavam lá não vale o que valeria aqui, né? Então, tudo isso vai acarretar o quê? Num empobrecimento, tá bom? Então, outro exemplo que a gente teve aí de uma onda de tecnologia que chegou, né, para mudar a forma de que as coisas são produzidas, inclusive no nosso trabalho hoje. A computação e a internet, que começou lá nos anos 80, nos anos 90, né? Então, a gente viu que começou a ter um distanciamento do pessoal que tinha mais condições financeiras, por exemplo, de ter um computador em casa, a classe média alta, lá na década de 90, já começou a ter o seu computador em casa, né? Mas nem sempre as pessoas tinham condições de ter um computador, aí surgiram as lan houses, vocês lembram daquilo? Então, as pessoas, e outra coisa, os alunos, as pessoas que estudavam numa escola particular, elas tinham laboratório de informática, né? As crianças, os adolescentes já iam lá, já tinham contato com o Windows, já tinham contato com o Word, certo? Enquanto as crianças menos favorecidas, elas não tinham esse contato. Além de não ter o contato em casa, não tinham o computador em casa, também não tinham acesso nas escolas. Então, esse tipo de qualificação, quando as empresas exigiam, ao menos porque, por exemplo, os médicos já começaram a colocar lá, né, na secretaria, na secretária, um computador. Então, quando não tinha essa qualificação, às vezes a pessoa nem sabia ligar um computador, ela não conseguia o emprego e concorrer com quem já tinha um conhecimento básico, ok? Então, olha aí, falta de adaptação à nova tecnologia, vamos pensar na inteligência artificial, né? Então, você tem que se adaptar. Seria interessante você pegar a inteligência artificial para começar a auxiliar você no seu trabalho, dependendo do que você faz, ok? Sem qualificação e o pessoal de baixa renda, tá bom? Tudo isso vai acarretando a pessoa a ficar para trás quando tem um salto de tecnologia muito grande, tá? Mas o que é inteligência artificial, né? Antes da gente passar para o resultado das pesquisas que eu trouxe, que eu mencionei no início do vídeo, vamos ver, porque muitas vezes a gente pensa que inteligência artificial, né? A maioria das pessoas pensa que é chat GPT, né? A inteligência artificial, ela vai muito além disso, de uma Alessia ou de um chat GPT, ok? O que é inteligência artificial? A mais grosso modo, eles definem como você conseguir realizar tarefas que exige a inteligência humana, entende? Então, pensa aí no chat GPT, que é o mais conhecido. O chat GPT, o que ele faz? Ele produz texto. Para você produzir texto, para você escrever, você não precisa de uma inteligência humana? Sim. Porém, essa inteligência, ela não é humana, ela é artificial. E por isso o nome. Tá vendo? Quando a gente entende o conceito, a gente entende o porquê do nome, aí fica mais fácil, a gente nunca mais esquece, ok? Então, essa inteligência artificial, ela é capaz de imitar e até de superar hoje o ser humano em algumas tarefas, tá? Por exemplo, em 1994, eles pegaram, só um exemplo aqui, mas a gente vai ver diversos outros, onde a inteligência artificial já está superando o ser humano,
Mas um exemplo que aconteceu em 1994, que deu muita polêmica na época, foi quando eles pegaram o campeão de julgar damas, né, do campeonato de damas, e fez ele jogar damas com a inteligência artificial, e ele não conseguiu ganhar, né? E aquilo ali, ele ficou muito chateado, falando: Poxa, acabou o campeonato, não sei o que, não dá para ganhar mais, né? Mas não, eles continuam fazendo os campeonatos, claro, só com seres humanos, mas quando você pega o campeão mundial e coloca com a inteligência artificial, desde 94 eles falam que não consegue mais ganhar, tá? Da inteligência artificial. A inteligência artificial que eles usaram lá na época foi a Shinnok, né? Então, olha só quanta inteligência artificial a gente tem, né? Eu trouxe aqui os 5 mais conhecidos e a cada conceito que eu for colocando aqui, vão pegar o que que ela faz, aí vocês já vão imaginando que profissão, por exemplo, que ela vai poder substituir, tá? Eu peguei 5 mais conhecidas, mas tem mais, tá? Para a gente ver que não é apenas ChatGPT. Então, você pega aqui a inteligência artificial generativa, que é essa que a população, que nós, o povo, tem mais acesso, tá? E que, inclusive, o Edson, ele vai fazer lives aí ao decorrer das semanas e ele vai pegar nesse campo da inteligência artificial generativa, o que é muito interessante. A gente já se familiarizar, sabe? Vocês vão poder aprender assim com o Edson ao decorrer das lives. Então, vamos ver o que, que é inteligência artificial generativa. Ela produz escrita, o chat GPT, ela produz imagem, como por exemplo, Leonardo Ponteai, né? Ela produz vídeo, como Picalabs, ela produz música, né? Como Murbert, tá? Ela já faz música. Os músicos, por exemplo, eles já podem ter auxílio da inteligência artificial para criar as músicas deles. E se não tiver, e se ele achar que ele não deve e já se alinhando com a inteligência artificial, ele vai ficar para trás, tá? Por tudo que eu cheguei a pesquisar, sim, ele vai ficar para trás. Então, tem algumas profissões que a gente precisa se alinhar, entendeu? Áudio, gravar a voz. Você pode narrar, criar narrativas, inclusive com a sua própria voz, como, por exemplo, o Eleven Labs, que é o mais conhecido aí do pessoal, tá? O Eleven Labs já é capaz de gravar a voz da Liliana, se ela quiser gravar a voz dela lá, e depois, com o texto que eu der para o Eleven Labs, vai falar na minha voz, entende? Então, o que mais que é inteligência artificial? A robótica. A robótica é inteligência artificial. Então, você tem aí a robótica autônoma, da onde vai vir a automação das indústrias, ok? Que vai pegar onde, principalmente, gente, essa automação? Nas tarefas repetitivas. E também na parte de logística da empresa, tá? É aonde vai realmente mais haver substituição, tá bom? Aprendizado de máquina, aquele machine learning. O machine learning, na verdade, ele já atua nas nossas vidas bem próximos de nós. É aquele algoritmo que vai avaliar, por exemplo, os dados estatísticos da sua navegação no computador ou no próprio YouTube, por exemplo, e vai ver o que, que você gosta de assistir no YouTube. E quando você ligar o YouTube, ele já vai te indicar vídeos semelhantes. Entende? Isso já é um aprendizado de máquina. Agora, o aprendizado de máquina, uma coisa que eu achei muito interessante que eu encontrei, é que ele já está fazendo, a inteligência artificial já está lendo o diagnóstico de imagem de câncer com mais eficácia e menos erro que os médicos. Tá? Então, ele já está fazendo um diagnóstico de imagem melhor que os próprios médicos que atuam nessa área de ler e diagnosticar imagens na hora do tumor, tá? Então, essa área médica realmente vai correr um risco enorme, mas só nessa parte, tá? Só nessa parte, porque os médicos, o restante dos médicos, tá ok, mas nessa parte realmente já assim, ela já está fazendo o melhor. Então, é só questão de tempo mesmo, tá? Dela chegar mais forte, dela já estar fazendo isso no lugar dos médicos, ok? O diagnóstico por imagem. Visão computacional. Visão, vamos pensar nesse nome? Visão. É na hora que a máquina, através da visão, como se ela estivesse vendo mesmo, e é o que ela está fazendo, ela vê um vídeo ou uma imagem, ela tomar determinadas decisões, como, por exemplo, o carro autônomo, tá? O carro autônomo
a gente sabe que ele um dia vai chegar e vai chegar com força, e aí temos aí os motoristas, né, que vão correr um risco grande, né, em relação a isso. Pessoas que às vezes ficam em portarias de alguns locais, por exemplo, a minha academia, ela já é por visão computacional. A pessoa chega lá, você tem a webcam lá, o computador, eu só paro na frente da webcam, ela tem o reconhecimento facial e ela abre a catraca, entende? É assim que funciona já lá, entendeu? Então, outra coisa também muito falada, rede neural. A rede neural já é uma coisa mais profunda, tá? Ela já é como se imitasse o cérebro humano, ok? Você vai ter várias camadas assim e vários nós com informações. Os nós é como se fossem os neurônios, tá bom? E cada camada vai passando informação até chegar a uma classificação. Tá? Aqui, como é uma coisa mais complexa, a rede neural, eu vou dar um exemplo para vocês do que ela pode fazer. Ela pode reajustar preços, tá? De acordo com a oferta e com a demanda que tiver havendo em determinado produto, tá bom? Chamado também de deep learning, né? Que é a aprendizagem profunda, ok? Então, esse impacto, o impacto que terá no mercado de trabalho, gente, de tudo que eu cheguei a ver, os próprios profissionais do pessoal que está trabalhando com a inteligência artificial ali, na programação da inteligência artificial, ou quem está estudando muito a inteligência artificial, está falando assim: se o pessoal está pensando que vai ser uma nova onda, igual um smartphone ou uma internet, não vai ser. Ela vai ser muito maior em relação ao desemprego, entende? Porque ela tem uma capacidade muito grande de processar os dados numa velocidade muito alta também, tá? E outra coisa, gente, máquina não descansa, tá? Ela vai ser capaz de fazer diversas atividades que o ser humano faz, e a máquina está ali funcionando 24 horas por dia e numa velocidade muito maior e numa precisão muito maior, muitas vezes também. Como, por exemplo, a automação nas indústrias, além dela evitar o desperdício de materiais, ela tem uma precisão maior. Igual a robótica na cirurgia, né? Que eu dei o exemplo do caso do meu pai, que chegou a fazer uma cirurgia pelo robô, ele preferiu fazer pelo robô do que aquela cirurgia mais tradicional. Por quê? Porque o robô, ele já corta, ele faria só um furinho. Ele operou foi de hérnia. Ele ia fazer só um furinho, entendeu? Enquanto o médico na cirurgia tradicional ia fazer um corte maior, ele ia ter que ficar em observação mais tempo, em recuperação mais tempo, entende? Então a precisão é muito maior, sabe? Então é isso. Então vamos começar aí pelas pesquisas, né? Você tem aí a pesquisa, a primeira que eu vou trazer para vocês é do Fundo Monetário Internacional. O que que ele está falando, né? O que que a pesquisa falou? Que cerca de 40% de todas as ocupações do mundo podem ser afetadas pelos avanços de inteligência artificial, tá? Então, o que ela fala também, e 40%, gente, não é pouca coisa. 40% é 4 a cada 10 ocupações, tá? Então, vamos lá. Ela fala também que nos países mais desenvolvidos, como esses países mais desenvolvidos, eles têm condições de comprar mais dessas tecnologias e colocar dentro das empresas, você vai ter uma substituição maior e um desemprego maior, tá? Do que nos países emergentes até os países mais pobres. Porém, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Eu acho que aqui vai ficar mais claro. Aqui, essa pesquisa aqui, que é da Organização Internacional do Trabalho, ela falou isso também. Apesar dela ter feito a pesquisa apenas da parte da inteligência artificial generativa, aqui ficou mais claro porque ela separou os países de alta renda, de média renda alta, de média renda baixa e de baixa renda. A gente observa que nos países de alta renda vai ter um desemprego maior, tá vendo como as barrinhas elas são bem maiores?
né? Por quê? Porque eles têm condições, né? De adotar essas tecnologias mais dentro das empresas. E se pegar um país de baixa renda, está aqui com um desemprego menor. Sabe o que acontece, né? Se a gente for pensar num país mais pobre, tipo o Congo, já está todo mundo perdido, já está todo mundo na miséria, já está todo mundo empobrecido mesmo, entende? Então, por mais que no cenário eles vão olhar e não vão ver tanta gente ficando desempregada assim ao redor deles, lá eles já estão na miséria mesmo, entendeu? Então, aqui vai ter um maior empobrecimento e outra coisa, vai ter um maior distanciamento, né, em relação ao desenvolvimento desse país. Ele vai estar ainda mais desenvolvido na economia e tudo do que esse país aqui, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Porque senão a gente pensa assim, pô, a gente está num país assim em desenvolvimento, um país emergente, então a gente não vai ser tão afetado assim igual a Europa, igual os Estados Unidos, né? Não, a gente vai ser afetado até de uma forma significativa, tá? Pelo que eu cheguei a ver. E outra coisa, a gente vai ficar mais para trás em relação ao desenvolvimento econômico do que eles. Ainda vai haver um distanciamento maior, tá? Do que hoje. Então, vamos ver as profissões que aí a Organização Internacional do Trabalho está falando que vão ser mais afetadas e correm mais risco de ser substituída pela inteligência artificial generativa. Então, vamos pegar aqui esses que têm a barrinha maior. Olha aqui, contabilidade, tá? Pessoas aí de contabilidade, né? Às vezes você tem aí um adolescente na família que está prestando vestibular para contabilidade, né? Será que não é hora de poder já tentar alertar ou dar alguns dados dessas pesquisas, né? Para que a pessoa veja o que, que vai ser do futuro, porque um adolescente, um jovem ainda tem uma carreira tão grande pela frente, certo? É diferente de uma pessoa que hoje é contador, mas está lá pelos seus 60 anos de idade, né? Então, contabilidade. E outra questão aqui que eles falam, as mulheres são as de laranjinha e os homens são os de azul, né? Então, aqui mais mulheres perdendo emprego do que os homens, tá? A justificativa da pesquisa é que haveria mais mulheres nessas profissões do que homens, tá? Essa foi a justificativa deles, tá bom? Então, contabilidade, tá? Suporte administrativo, tá bom? Auxiliar administrativo dentro de escritórios, tá? Isso, diversas pesquisas trouxe isso. Então, é outra profissão que vai estar em risco, tá? Atendentes de caixas, de bancos, de lojas, de supermercado. Não vai mais precisar, inclusive, lá no. Já tem países, né, que não tem caixa de supermercado mais. Eu sei que em Israel, lá em Jerusalém, já tem, né, supermercados que não tem caixa de supermercado mais. E secretários, tá bom? Secretários, secretariado aí. Outra profissão muito em risco aí de estar sendo muito afetada, tá? Com o desemprego com a chegada da inteligência artificial. Então, mais uma pesquisa aí, a da McKinsey. Olha só, vamos ver o que ela diz. Que até 2030, 800 milhões de emprego em todo o mundo poderão ser substituídos por automação, tá? Estima-se que entre 2030 e 2060, 50% de todos os empregos serão automatizados devido à inteligência artificial, porque aqui ela está lendo até 2060. Porque isso, gente, é uma coisa gradativa, tá? Vai começando aos poucos, mas depois vai aumentando, tá? Vai atingindo outros campos, outras atividades da pessoa ali dentro da empresa, entendeu? Então, até 2060, 50%, tá bom? A procura de competências. Olha quem vai estar em alta: tecnológicas, né? Pessoal de TI, pessoal de robótica, pessoal da engenharia, porque se uma máquina estraga, tá ali o engenheiro mecânico, tá ali o engenheiro eletricista, entendeu? É,
habilidades sociais e emocionais, porque isso as máquinas não têm como, né? Por exemplo, o robô vai se socializar, ele faz amiguinho? Não tem isso, né, gente? Não tem essa parte, eles não desenvolvem isso. As máquinas nunca vão conseguir superar a gente nisso, né? Nunca, entendeu? Habilidades emocionais, tá? Uma pessoa na empresa que ela tem aquela capacidade de resolução de conflitos entre as pessoas, entende? Tudo isso vai ser valorizado cada vez mais. E quando eu li isso, eu lembrei de quê? Do que a gente vem estudando aí das escolas da educação disruptiva, porque é isso que elas estão preparando nos alunos. É exatamente isso. A parte tecnológica, né? Porque eles têm muito acesso à tecnologia lá, eles têm eles são muito estimulados a desenvolver essas habilidades sociais e emocionais desde pequenos. Então, se tem aquela criança que é mais tímida, mais quieta, né? E não consegue falar muito em grupo, não consegue falar muito em público para apresentar um trabalho, o professor está observando isso, o professor está se dedicando maior àquela criança, porque lá a criança ela é avaliada de forma individual, não é olhado como uma turma, como uma coisa padrão, todo mundo de 6 anos de idade, todo mundo mais ou menos igual, lá não é assim. Inclusive lá, gente, eles não vê muito essa questão de idade, assim, muito rígido. Eles às vezes colocam turma de 4 a 6 aninhos, dependendo da evolução de cada aluno, entende? É claro que eles não vão colocar uma criança de 4 como uma criança de 10, né? Eles respeitam a evolução cognitiva da criança, mas assim, próximo eles colocam, porque às vezes tem um aluno de 6 que ainda eles acham que ainda tem que desenvolver muita coisa, e muitas vezes está nessa parte aqui, nas habilidades sociais e emocionais, porque eles estão ali incentivando aquela criança de alguma forma, tá bom? E a gente não vê isso nas escolas tradicionais, tá? Então, é real o risco de haver, sim, uma polarização, tá? Você vai ter um desemprego maior e um aumento da desigualdade social. Isso aí você pode ter certeza, já está encaminhando para isso mesmo, para um empobrecimento mesmo da população mundial, e a inteligência artificial ela vai estar aí também com a sua colaboração, tá? Aí eu achei esse gráfico aqui da própria pesquisa muito interessante para a gente ver aqui o que, que eles falam, né, em relação ao que vai, assim, de procura das habilidades, né? Você vê aqui como vai aumentar a procura pelas empresas de habilidades tecnológicas, né? Essa bolinha azul aqui representa a Europa e aqui os Estados Unidos, né? Então seria 25% a mais que vai aumentar a procura, tá? E 29% a mais nos Estados Unidos, tá vendo? Então, habilidades tecnológicas vai aumentar a procura, habilidades sociais e emocionais, olha aqui, né? E aí aqui você vê habilidades físicas e manuais. Você vê aqui na Europa tem até um decréscimo aqui, né? Do que vai acontecer, ó, é entre 2022 a 2030 que eles estão prevendo que vai ir ocasionando esse decréscimo. Habilidades cognitivas não vão estar exigindo muito mais, né? Mas também as pessoas estão cada vez mais perdendo habilidade cognitiva e o metaverso está aí por aí já próximo a tocar a nossa campainha, né? Para ajudar nesse processo. Então, vamos lá. Olha só, em alta, eu peguei aqui as 5, esse gráfico ele era muito grande, então eu peguei as 5 profissões que vão estar mais em alta e as 5 profissões que eles dizem que vão estar mais embaixo aqui, tá? Vamos pegar profissionais de saúde, tá? Médico, fisioterapeuta, né? Gente, precisa muitas vezes de ter um contato físico e médico, ele precisa de ter um lado mais humano, sabe? Um lado de querer cuidar, né? Ele carrega na profissão dele o salvar vidas. Certo? Então, ele tem que ter esse lado mais humano. As profissões que exigem esse lado mais humano, esse lado emocional, esse lado social, estão, ó, tranquilas. Por exemplo, professor.
O professor não vai ser substituído pela inteligência artificial. O que vai acontecer é que vai migrar para o metaverso, mas ele vai estar ali, entende? Porque precisa, o robô, ele nunca vai ter essas condições de solucionar um conflito entre duas crianças ali, por exemplo, entende? Não existe isso, entendeu? Então, outras profissões aqui mais, ó, que vão ter, eles chamam de profissões STEAM. O que é STEAM? É ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ok? E aí, voltando lá na educação disruptiva, aqui, STEAM, eles têm lá muitas atividades que só focam nessa área, como, por exemplo, a educação maker. Todo projeto de educação maker visa o STEAM. A gente viu isso na live, tá? Profissionais de saúde, mais uma vez, managers, eu acredito que é gerentes, diretores. Gente, eu não sou boa em inglês, tá? Eu não traduzi, desculpa, mas imagino manager. Se alguém souber aí, coloca no chat, ok? Aqui, profissionais de negócios legais, deve ser tipo advogados, alguma coisa assim, que mexe com leis. E aqui em alta, agricultura, serviços de comida, deve, né? Em baixa, né? Em baixa, o pessoal da agricultura, porque vai ser mais automatizado. Quem lê aí sobre a internet das coisas, vê como que isso vai influenciar na agricultura, sabe? Você vai ter um sensor ali, por exemplo, que você vai colocar ali na terra, que vai ver quando a terra estiver seca, já vai dar um aviso lá para o computador que já vai aguar a sua planta lá com o maquinário lá automaticamente, entendeu? É isso. Então, internet das coisas aí chegando forte na agricultura, tá? E a inteligência artificial também, ok? Você tem aí, eu acredito que esses serviços de comida devem ser os entregadores, né? Entregadores de iFood, de tudo aí, desses negócios, já está correndo risco e vai ficar cada dia pior, tá? Production work, isso aqui, desculpa, eu não sei o que que é. E aqui, office suporte. Mais uma vez, aquele pessoal, né, do suporte de escritório ali, administrativo, tá bom? Customer service, gente. Serviço ao cliente, tá bom? Serviço de comunicação ao cliente, a gente já tem, né? A gente liga aí para essas operadoras, para esses bancos, às vezes é umas robozadas que fala com a gente, que muitas vezes nem resolve, né, as coisas, mas é isso aí, né? Já está começando. Então, Fórum Econômico Mundial, o que que ele falou aqui, ó, no ano passado? Tá falando aqui, né? Os empregados estimam que 69 milhões, os empregadores estimam que 69 milhões de novos empregos sejam criados e 83 milhões eliminados. A gente vê que é mais eliminação de emprego do que criação de novos empregos. Então, seria uma redução líquida de 14 milhões de empregos, tá bom? E o relatório prevê também um aumento de 10,2% na demanda por profissionais em áreas relacionadas à tecnologia. Essas pesquisas, gente, elas geralmente chegam nas mesmas conclusões, tá bom? Inclusive, eles falam também sobre a questão das habilidades sociais e emocionais. O próprio Fórum Econômico Mundial também ressalta isso aqui, ó. Até coloquei aqui, né? Importância do pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional e flexibilidade que eles estão falando, tá? Criatividade, mais uma coisa que está faltando nas nossas escolas tradicionais, não é mesmo? Você tinha aí o Ken Robson, que ele era um consultor da educação, que sempre estava falando, né? Por aí, as escolas hoje estão matando a criatividade dos alunos, nem deixa eles pensar direito, né? O professor chega ali e derrama todas as respostas na cabecinha dele já de uma vez. Então, que criatividade que ele está tendo, não é mesmo? Na aula de artes, que faz tudo de qualquer jeito, né? Porque já sabe que vai passar. Então, assim, muitas poucas atividades que eles realmente estão incentivando a criatividade na criança, no adolescente, né? Então, vamos lá. A inteligência artificial é uma nova onda, né?
Bom, como eu estava falando aí no início da live, né? O pessoal aí que está forte aí junto da inteligência artificial, né? O pessoal que realmente está mexendo e trabalhando com inteligência artificial no sentido da programação e da construção da inteligência artificial. O pessoal que estuda muito a inteligência artificial está falando, não é nova onda, não. É um tsunami, entendeu? E se você não souber surfar nesse tsunami, ele vai te engolir. Entende? Então, o pessoal ainda não está enxergando o que vai ser a inteligência artificial em relação ao mercado de trabalho, porque vai ter um impacto muito grande, né? Então, a pessoa às vezes não está sabendo mexer nem com o chat GPT, né? Está vivendo como se ele não existisse, sabe que existe, mas não mexe. Então, muitas vezes o ser humano tem também o seu pouquinho de culpabilidade caso um dia aconteça alguma coisa, né? Em relação ao mercado de trabalho ou à profissão dele, né? Porque às vezes ele não está se atualizando, né? Porque não é mesmo? Ele acha que não tem problema, falta informação, falta curiosidade, falta vontade de querer aprender, né? Então vamos lá. Fórum Econômico Mundial. O que eles estão falando aí? Profissões com maior demanda. As profissões que vão estar em alta, especialistas em inteligência artificial, especialistas em aprendizado de máquina, especialistas em sustentabilidade, é claro, porque eles estão aí com a agenda verde, né? Afinal, o problema está nas vaquinhas, nas galinhas, nos seres humanos que ficam emitindo gás carbônico toda hora, não é mesmo? Então, pelo menos os animais eles vão estar tentando eliminar, inclusive do nosso prato, e a gente sabe de tudo aquilo, né? Então é muito fácil, não é mesmo? Já está acontecendo em alguns países da Europa, eu não lembro bem qual, mas já está acontecendo. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar que já estão taxando imposto a cada cabeça de vaca que o cara cria, entende? Então, a cada vaquinha que você tiver ali, né, você vai ter que pagar um imposto, né? Assim, é assim que eles vão fazendo, não é mesmo? Afinal, elas estão poluindo o ambiente com gás carbônico, né? Um perigo para a humanidade. Então, você vai ter aí os especialistas em sustentabilidade. Especialistas em segurança da informação. Afinal, com essa quantidade de dados nossa que vai estar na internet das empresas, eles vão precisar, né, ter uma segurança. Eles vão pegar nossos dados para eles, é claro, eles vão pegar nossos dados para eles, para vender para outras empresas, né, poder fazer propaganda para nós, e aí eles pegam nossos dados todos. Imagina o que vai acontecer então dentro do metaverso, que vai estar a vida da pessoa ali, inclusive até a vida pessoal, de relacionamentos e tudo. Vai ter o dado de todo mundo, né? Muitos dados, eles adoram nossos dados. Mas para evitar, né, parecer assim que eles estão preocupados conosco de não hackear os nossos logins, as nossas coisas e os nossos dados, né? Aí tem aí os especialistas em seguranças da informação, porque realmente é uma quantidade de dados gigantesca que vai estar circulando aí, tá, gente? Então, olha só, empregos que exigem habilidade de inteligência artificial, essa parte é a pesquisa da PwC, tá? A PwC, ela é uma empresa que eu já trouxe, inclusive, pesquisas dela aqui. Ela mexe com consultoria de novas empresas, mas ela é uma empresa que ela tem escritórios espalhados pelo mundo inteiro, tá? Em todos os continentes que você pensar, ela tem. África, Ásia, Oceania, Europa, América do Sul, América Central ela tem, Estados Unidos, e só aqui no Brasil ela tem entre 10 a 15 escritórios pelo site que eu vi, tá? Então, ela mexe com consultorias de empresa e ela sempre desenvolve pesquisas em relação a essa parte de tecnologia, do que está chegando, do que pode mudar, entende? Porque ela sabe que isso influencia no mercado de trabalho, né? E que influencia na forma que as pessoas trabalham. Então, ela precisa estar atualizada para dar consultoria para as empresas, entende? Então, ela diz que empregos que exigem habilidade de inteligência artificial estão crescendo 3,5 vezes mais rápido e trabalhadores especializados nessas ferramentas podem ganhar até 25% a mais. Tá bom?
O que que a pessoa faz para não ficar obsoleta? O que que ela pode chegar a fazer, né? O negócio é que muita gente, a maioria das pessoas, e a maioria mesmo, sem exagero, está preocupada em ver coisas assim, que não acrescenta nada na vida dele. Entende? Quantos vídeos de gatinho assustado, gatinho dando cambalhota, desenrolando lã, né? Tá rolando por aí, né? É bonitinho, é fofinho, mas por que perder tanto tempo assistindo vídeo de gatinhos ou outros vídeos que não te acrescenta no sentido que de não vai mudar nada na sua vida, entende? Então, as pessoas estão, na maior parte do tempo, consumindo esse tipo de conteúdo, ok? Nas redes sociais. Você tem acesso a bom conteúdo, mas imagina, por exemplo, aqui, quantas pessoas a gente tem aqui na sala? Né? E quantas pessoas agora, neste momento, será que está assistindo vídeo de gatinho no TikTok? Ok? Então, é assim, gente. Não há muita curiosidade das pessoas, tá? Não há muito questionamento sobre o que está acontecendo, porque todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial. E todo mundo já ouviu falar nesse sentido. Será que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Como que será a inteligência artificial em relação ao mercado de trabalho? Mas as pessoas estão parando para pesquisar? As pessoas elas estão parando mesmo para mexer na inteligência artificial daquelas que ela tem acesso, que é a inteligência artificial generativa, conhecer o que que ela pode, será que ela pode auxiliar no seu trabalho? Entende? Então, né, não dá para julgar tanta. Tem a parte da tecnologia, tudo bem, né? Mas a pessoa também, às vezes, está comendo mosca, né? Chega na hora do que ela tem um tempo livre, ela só está querendo ficar ali na frente da Netflix e sempre ali na frente da Netflix, né? Aí realmente não dá, ok? Porque a inteligência artificial não está esperando, ela continua avançando, tá? Esse é o slide que vocês queriam, né? Aqui tá tudo bem organizado. Os empregos que vão estar em alta, os empregos que vai estar mais embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. Empregos mais em alta, tá bom? Especialista em inteligência artificial, isso eu já falei, eu vou passar mais rápido, tá? Ou especialistas em aprendizado de máquina, em sustentabilidade, cientista de dados. Eu coloquei aqui, ó, o que que ele faz? Analisam dados para identificar padrões e tendências. Conhecimento em ética, afinal, né, máquinas tomando decisões, muitas vezes para nós, vai ficar mais, né, precisa ter um olhar mais crítico sobre isso. Então, essa parte vai estar em alta. Segurança da informação, profissionais de saúde, fintech, né? A gente fala em fintech, a gente lembra de quê? De Nubank, né? PagBank, são os bancos aí das fintechs. Operador de equipamento agrícola, desenvolvedor de software e desenvolvedor de aplicativos, profissionais de entretenimento. Por quê, gente? Porque o profissional de entretenimento ele precisa ter um lado emocional também, entendeu? Para criar aquilo, tá? Ele tem que ter essa parte aguçada, entende? Como que ele vai atingir o emocional daquele telespectador? Que emoção ele está querendo provocar naquele telespectador? Entende? Então, isso aqui, né? Máquina não tem jeito de fazer esse tipo de coisa. Engenheiros, a parte da robótica também, design e educação. Design porque mexe com criatividade e tudo, tá bom? E a parte da educação. Mas eu acho que a área de design ela vai muito se alinhar também com a inteligência artificial, tá? Assim, vai ser um auxiliar, né? Para ajudar no processo de criação. Eu acredito nisso, tá? Aí já é uma opinião minha. Empregos em baixa. Atendimento ao cliente, tá? Profissionais de diagnósticos médicos, diagnósticos de imagem, foi falado no início da live. Contabilidade e estatística, caixas de bancos, de lojas, de supermercados, secretárias, assistentes administrativos, digitadores e bibliotecários, agentes de seguro, agentes de turismo, operador de vendas e de linhas de montagem, call centers e telemarketing,
Carteiro e despachantes, tarefas repetitivas, né? A gente viu aí automação, e motoristas e entregadores de encomenda, tá bom? Aqui você sabe o que é cada profissão, né, gente? Não precisa parar para explicar o que é cada uma, né? Então, vamos lá. Vamos apenas refletir aqui, tá bom? Vamos pensar nos motoristas primeiro. Os motoristas, gente, olha, vai chegando os carros autônomos, primeiro é claro que vão ser os carros, né? Depois, com o tempo, vai vir a substituição por ônibus autônomos, né? Talvez caminhões autônomos também. Então, você imagina quantos motoristas desempregados aí no futuro, né? Se você pega um motorista de 50, 60 anos que foi desempregado e que ele fez aquilo a vida inteira, que você acha que vai acontecer com ele? Não vai ser fácil, sabe? Como que a gente vai fazer desse senhor um profissional eu coloquei aqui como exemplo de design UX, que é aquele design de experiência de usuário, né? O design que vai fazer o design de um software, o design de aplicativo, por exemplo. Como que a gente vai tornar ele nisso, que é uma profissão que vai estar em alta? Não vai ter como, gente, sabe? Ele está em outra fase da vida dele, entende? É difícil, pode até ser que poucos dele consigam se adaptar com uma nova tecnologia na hora, tá? Mas a maioria não, entende? Então, infelizmente, né, é uma profissão que realmente ocorre muito risco assim de desemprego e a gente tem sempre que pensar que os mais jovens, eles conseguem se adaptar melhor, eles estão em outra fase da vida dele, eles, né, se eles tiverem condições de pagar um curso, eles vão ali, fazem, eles se adaptam, mas uma pessoa que já está em outra fase da vida, né, e já é uma pessoa mais velha, ela está pensando em outras coisas, né, e ela também não tem aquele gás, aquela vitalidade mais, entende? Então, advogados. Os advogados que ainda não se alinharam à inteligência artificial, tá dando bobeira, sabe? Tá comendo mosca mesmo, porque hoje você tem o chat GPT que te ajuda a produzir textos. O chat GPT conhece a legislação, ok? E ele ajuda a produzir textos muito rápido. Quem mexe com o chat GPT sabe como que ele te responde rápido ali. Você pode fazer ali uns 4, 5 parágrafos e pedir para ele comparar com um escritor aí bem conhecido, entendeu? Com Shakespeare, e fazer uma analogia. Ele te responde ali em segundos, ele já está te respondendo, entendeu? E faz uma coisa bem escrita. E muitas vezes, e na maioria das vezes, pode ter certeza, melhor do que o estagiário, né? Ainda mais na educação do jeito que tá, né? Que o pessoal, né, não tá boa a educação mesmo, não, gente. Tá difícil, ok? Então, às vezes faz um texto ali muito melhor do que o estagiário, entendeu? Textos de parecer, texto de contrato, texto de petições, ajuda no grosso do texto, de repente qualquer coisa você só ajusta o texto, entende? Mas não, né? Tem muitos aí que tá querendo, né? Tá perdendo tempo. Então, um estudo de Harvard, o que ele chegou à conclusão? Que nessas atividades, olha só, nas atividades, consultoria, empregos e governos, e a gente pode acrescentar aqui a dos advogados também, tá? Que poderiam se alinhar ao chat GPT como assistente para produzir o texto, melhoraram 40% a qualidade de seus relatórios, ok? Quando comparado aos que não usaram o chat GPT, entendeu? Então, a gente precisa pensar, gente, nessas tecnologias, né? Se a sua profissão ela exige escrita, você pode pensar, ou exige, igual a gente estava falando dos músicos, né? Ou dos designs, pensar nessas tecnologias como uma extensão do seu próprio corpo, uma extensão da sua própria mente, entende? Ela pode servir como uma auxiliar para o seu processo de trabalho, para que você muitas vezes entregue um resultado até melhor do que você conseguiria sozinho, entendeu? E mais rápido, né? Muito mais rápido. Então, a adaptação é a chave, entende? A pessoa, ela precisa que se adaptar, né? Se tem um jovem hoje que está fazendo, pensando que vai arrumar
Tá lá na faculdade de contabilidade, por exemplo, que a gente viu que é uma das profissões que está mais em risco, sabe? Acabou de formar em contabilidade, né? Ele é uma pessoa jovem, sabe? Ele já pode estar pensando em outra coisa, ele já pode estar pensando em se especializar em outra coisa, né? Mas a pessoa ela precisa se informar, ela precisa estar atenta ao que está acontecendo. Às vezes nem os pais estão atentos ao que está acontecendo para orientar, entendeu? E muitas vezes não está. Então, infelizmente, né, porque como a maioria da população realmente não busca informação e muitas vezes tem preguiça, não quer fazer pensar a cabeça, né, não quer estudar, parece que tem preguiça de fazer a cabeça pensar mesmo, né, não quer se informar, estudar, se capacitar, aí realmente, enquanto ele dorme, vai vivendo a vida, né? Igual naquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é, mas a inteligência artificial não está parando de avançar, tá? A tecnologia está aí e é só questão de tempo, tá bom? Para ela já chegar com tudo. E outra coisa, vai haver o desemprego? Vai haver o desemprego. Só que aí eles apresentam uma solução para nós, não é mesmo? Já vai aí, com certeza, eles vão chegar um dia e vão falar, poxa, né? Porque com todo o empobrecimento mundial, não só causado pela inteligência artificial, gente, mas também pela inteligência artificial. É causado por diversos processos que eles montam, tá bom? Mas esse empobrecimento mundial já vai acontecer mesmo, né? Então, aí eles vêm com uma solução, não é mesmo? A tal da renda básica, não é mesmo? Eles dão ali, quem sabe, uns R$ 600 por mês, não é mesmo? Para você se virar ali para comprar uma quantidadezinha bem pequenininha no supermercado mesmo, né? E vai falar que tá tudo bom, né? Porque não pode mais, porque senão eles não têm recursos, né? Não tem recurso para distribuir para nós, né? Mas para eles lá, eles têm para viajar, para pagar diária em hotel aí de R$ 300 mil, isso aí não vai faltar, tá? Olha só, campeonato de artes. Então, o campeonato de artes é uma história que eu achei interessante aí de um design, né? Ele era um designer de games. Ele venceu o campeonato de artes com essa arte aí que ele produziu na inteligência artificial. Foi uma imagem criada foi no Midjourney, isso mesmo. E teve muita polêmica, gente, na hora, sabe? Poxa, mas não foi ele que fez a arte, foi a inteligência artificial que fez a arte, né? Pô, ele era um cara, ele era um designer de games. Então você pensa que um cara que é designer de games, ele já tem noção de harmonia, de cores, não é mesmo? De ele já tem a prática, né? E a habilidade de olhar para uma imagem e ver o que pode melhorar, sabe? Então, esse designer de games, ele produziu isso aí na inteligência artificial, tá? E ele ganhou, não adiantou o povo argumentar, sabe? Ele ganhou na parte de imagem digital, tá? Na parte da arte digital, ok? Mas a arte digital não precisa de ser isso aqui, tá, gente? Por isso que teve a polêmica, não precisa ser criada por inteligência artificial e não era criada por inteligência artificial até então. É, você cria uma arte digital, por exemplo, você entra no site das lojas americanas, você tem um banner ali te oferecendo uma geladeira. Aquilo ali é uma arte digital, ok? Mas o profissional, ele estava ali, ele pensou aonde ele ia pôr geladeira, aonde ele pôr escrita, que fonte ele ia usar, que cor que ele ia usar, que efeitos ele poderia usar, entendeu? Aqui ele descreveu para a imagem, para o Midjourney, né? Com certeza, ele escreveu mais de uma vez até acertar o que ele fez, só não acredito que ele fez 900 vezes e contou igual ele justificou, né? Não, mas eu gerei 900 vezes, ok? Mas tá aí, né? Já ganhando, porque ele se adaptou, ele foi buscar um auxílio na inteligência artificial, ok? Agora, um estudo mais específico para o Brasil, olhando para o Brasil. Ele foi feito por alguns brasileiros que moram lá na Inglaterra, né? É um estudo que o original dele está em inglês mesmo,
mas porque eles escreveram para uma revista da Inglaterra, e saiu numa revista lá da Inglaterra, mas eu consegui a tradução dele em português, tá? O FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela traduziu e disponibilizou esse artigo aqui para a gente, tá? E o que eles falam nesse artigo aqui? Foi um artigo feito em 2022, ok? Automação e perda de empregos, o caso brasileiro. Esse era o título do artigo. Eles falam que resultados indicam que 58,1% dos brasileiros podem desaparecer nos próximos 10 ou 20 anos. Tá bom? Então, isso é muita coisa, né? Muita coisa. E eles falam em função da automação. A automação, gente, ela não ocorre somente na parte de... Porque às vezes a gente imagina isso, né? Na parte daqueles robôs industriais, tá bom? A inteligência artificial generativa, ela pode causar automação. Automação significa apenas que não precisa mais de um ser humano ali comandando. Por exemplo, esse chat aí que o robô te responde, entendeu? Ele está fazendo aquilo ali sozinho, entende? Não está tendo ali um ser humano que está falando, fala isso ou fala aquilo, entendeu? Então, isso é automação, tá? Automação significa que não precisa do auxílio humano ali por trás. Então 58,1%, tá, dos empregos. E aqui eles, é claro, né, eles chegam a essa conclusão que os trabalhos informais estão mais em risco, mas isso é uma coisa, né, mais óbvia, que não tem toda aquela burocracia da carteira assinada e tudo, né, e tal. Mas é isso, quase 60%, eu acho muita coisa. Então, eles também falam da questão das habilidades sociais e emocionais, né? Como a gente vê como que é importante isso, né? A gente está desenvolvendo isso, que infelizmente as nossas escolas não estão desenvolvendo na garotada aí, não. Então, vamos ver as vantagens da inteligência artificial para o mercado de trabalho. A automação de tarefas repetitivas, então você coloca a máquina ali naquelas tarefas repetitivas e libera os seres humanos para a parte mais criativa, ok? Ó, para falar a verdade para vocês, eu achei essas vantagens aqui mais para as empresas, tá? Não para nós, seres humanos, tá bom? Mas nas pesquisas, toda vez que eu ia pesquisar, vantagens era o que eu achava, tá? Aumento de produtividade, é claro, porque você, além de colocar a máquina ali produzindo, uma máquina que não para, e aí você ainda libera a pessoa para ter um tempo ali mais livre para ela estar produzindo outras coisas, tá? Aumento de precisão, então ela evita erro humano, e aumenta também da qualidade dos nossos produtos, tá? É claro, né? Você diminui o erro. Então, flexibilidade do trabalho. A inteligência artificial ela pode operar 24 horas por dia, né? Ela não precisa parar para tomar banho, ela não precisa de se alimentar, ela não precisa de dormir para repor as energias, ela está sempre ali trabalhando. Então, né, a quantidade de produção é muito maior, a eficiência é muito maior, tá? Desvantagens. Aumento da desigualdade social, né? Quem estava aqui no início da live viu como, quando a tecnologia chega, em todo o decorrer da história, e tem um boom de tecnologia, a gente tem uma desigualdade, a gente tem um empobrecimento da população e pessoas ficando desempregadas, tá? Então, aí tá aí os trabalhadores mais qualificados na área STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, vão ser muito bem procurados, tá? Algoritmos tendenciosos e enviesados. Isso, para quem já brincou ali com o chat GPT, já percebeu, né? Que tem coisas que a inteligência artificial... Porque o que, que acontece, gente? A inteligência artificial, o chat GPT, ele vai ser programado, ele vai ter a visão de mundo do programador dele, entende? Então, tem coisas ali que às vezes você quer uma resposta da inteligência artificial que você vai ter que começar, você mesmo vai ver, se você começar, e eu acho que você deve começar, entendeu? Não deve esperar a inteligência artificial chegar de vez, né? Você tem que, a gente já pode ver a evolução dela, ok?
Mas vai ter coisas ali que você vai ver que você vai ter que começar a pegar o ChatGPT de lado, entendeu? Em vez de pegar de frente. Aí você vai obtendo as respostas, entendeu? Que você quer. Mas isso você vai pegando com a prática mesmo, que você vai mexendo lá, tá? Questões éticas. Questões éticas, gente, imagina uma máquina selecionando uma vaga de trabalho, analisando os currículos. Se aquela máquina tiver programada ali para ela selecionar, eliminando determinado tipo de cor da pessoa, ou determinado sexo, né? Ou determinada idade, ela vai eliminar, entendeu? Então, por isso que a gente viu lá que os profissionais nessa parte ética estarão em alta, tá? Porque são máquinas, muitas vezes, tomando decisões, tá? No lugar dos seres humanos. Então, a gente sabe que vai ser assim, de acordo com quem programou ela, entendeu? Então, e a responsabilidade, né? Foi uma máquina que tomou essa decisão. Então, a responsabilidade vai cair em quem? Em quem programou a máquina? Como é que vai ser isso, né? Dependência da tecnologia. Isso aqui, ó, a dependência de inteligência artificial pode levar ao isolamento social, tá? A perda de habilidades socioemocionais, porque se você tem um isolamento social, você vai ter uma perda dessas habilidades, e a conhecimentos importantes, tá? Para trabalhadores. Considerações finais. Olha, o que eu acho é assim, a gente tem que realmente estar bem atento ao que está acontecendo e a gente já consegue ter começar a se familiarizar, sabe? Não apenas escutar, porque na hora que você pega e começa a mexer na inteligência artificial, você vai aprender muito mais do que você escutar. E você vai começar a ver a evolução dela. Entende? Se você pega, por exemplo, para gerar um vídeo na inteligência artificial, você muitas vezes vai ver que determinadas inteligências artificiais às vezes geram uns movimentos meio estranhos, tá? Mas isso está tudo num processo de evolução e você vai poder acompanhar essa evolução, tá bom? Aqui a gente tem acesso à inteligência artificial generativa, né? Aqui a gente tem mais acesso. E o Edson, ele vai estar dando as lives aí, né? E já tem conteúdo no canal sobre, por exemplo, como gerar imagens, sabe? Porque no futuro, gente, a gente nem vai saber mais o que é real e o que é fake, sabe? A verdade é essa. Porque hoje a inteligência artificial, ela já é capaz de pegar a imagem de uma pessoa pública, por exemplo, um político. Pega a imagem de um político, coloca ele com a voz dele, falando num vídeo, faz um vídeo com a voz dele falando uma coisa que ele nunca falou, tá? E isso no futuro vai circular muito fácil, igual os vídeos de gatinho circulam hoje, entende? Então as pessoas não vão saber mais o que é verdade, o que é mentira, né? E no mundo onde a cognição da pessoa vai estar cada vez mais baixa, né? Com o auxílio e ajudinha do metaverso, que vai estar aí abaixando a cognição da população mais ainda, que vai estar muito mais focada no virtual do que no mundo real, né? E muito mais focada nos dados que são programados pela empresa do seu metaverso, né? São as informações que você vai receber ali. Poxa vida, então assim, depende muito de cada pessoa, sabe? Tá atenta hoje, tá se informando. A gente precisa estar se informando e não só se informando, a gente precisa estar buscando por nós mesmos, sentar e fazer a nossa pesquisa e estar ali na inteligência artificial, ver o que ela já está sendo capaz de fazer, né? Ainda mais uma pessoa assim, que está aí nos seus 20, 30 anos, sabe? Se não está fazendo isso, já está ficando para trás, ok? Na próxima live, a gente vai falar um pouquinho mais do metaverso, na questão da desconstrução da humanidade, tá? Que ele está aí chegando e o que vai acontecer, né? Será uma nova sociedade, uma nova humanidade? Como é que mundo vai ser esse, sabe? E vou trazer também em outras lives a questão da educação disruptiva novamente, né? Vamos questionar o que está acontecendo, né? Essa educação, porque a educação no mundo ela devia ser disruptiva. Essa é a verdade, né?
E ela tem hoje acesso a poucas pessoas, mas essas crianças já estão tendo acesso ali à tecnologia, elas já estão sendo familiarizadas com a inteligência artificial, elas já estão sendo familiarizadas com a robótica, elas já estão sendo familiarizadas com carrinhos elétricos, sabe? Elas não têm apenas a teoria, porque lá eles põem a mão na massa. Então, e eles têm ainda são desenvolvidos nele todas aquelas habilidades sociais, emocionais, né? Então, vai haver um distanciamento muito grande entre ela e os jovens que estão saindo apenas da educação comum. E elas vão conseguir, né? Mas vão ser a minoria, tá, gente? É a minoria mesmo, porque são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de educação e muitas vezes os pais nem sabem que ela existe, né? E às vezes sabe, mas tem um certo preconceito e nem quer saber o que que é, né? Porque já está acostumado e mais seguro com aquela educação antiga. E também quero trazer para vocês aquela questão dos chips, né? Os chips do Elon Musk aí, que não na próxima, tá? Numa live futura, né? Os chips aí que eles estão prometendo aí em questão da saúde, em questão aí de você fazer um pagamento rápido, né? Então, as pessoas estão aí colocando aí os chips na mão e na testa e fingindo que é só para saúde, como é que é, né? Não entrando na questão se o chip é a marca da besta, não vai ser esse o foco, tá? Mas o que está trazendo também consequências para cada pessoa que está colocando esses chips, né? Que é a internet dos corpos, não é mesmo? E eu vou trazer essa parte aí para vocês também, preparar um material bem legal, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima live.